Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje estamos aqui no nosso terceiro encontro, dando continuidade ao nosso curso de extensão, psicopedagogia, desenvolvimento infantil e ludicidade na atualidade. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o psicopedagogo, sua formação, né, como se dá a sua formação, área de atuação, né, a formação da sua identidade profissional. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que são as teorias que valorizam jogos e brincadeiras. Podemos dizer que o desenvolvimento infantil é um processo de aprendizagem, né? Ele ocorre de forma gradativa, por etapas, né? Onde as crianças elas passam a adquirir e aperfeiçoar diversas capacidades, né? Não apenas cognitivas, como motoras, emocionais e sociais também. E essa aquisição e aperfeiçoamento é para que elas venham tornar-se cada vez mais, né, independentes e autônomas. Jean Piaget, né, traz para nós os enigmas da inteligência infantil. Né? Ele decidiu desvendar esses enigmas e adotou como objeto de pesquisa seu a epistemologia genética, que consistia em descobrir, né, como é que a criança constrói o seu conhecimento, desde os estágios iniciais até o estágio lógico abstrato. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. De acordo com esse teórico suíço, o desenvolvimento infantil, né, no aspecto cognitivo, ocorre perpassando por quatro estágios, né, de desenvolvimento, que são eles. Primeiramente, o sensório motor, né, que ocorre desde o nascimento do bebezinho até os 2 anos de idade. É a base onde se inicia essa interação com o mundo exterior, né? Através de percepções sensoriais, né? Como o tato, né? Como o paladar, a questão dos sentidos mesmo, né? E dos esquemas motores. Essa fase tem muita questão de pegar, né? De mexer os bracinhos, as perninhas, enfim. Esse jogo que ocorre nessa fase, segundo o Piaget, é chamado de jogo do exercício, né? Ou seja, além de entreter a criança, o bebê, também contribui para a construção da inteligência. O segundo estágio é o pré-operatório, né, que ocorre dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade. E o marco dessa etapa é o surgimento da função simbólica, que é a linguagem. Né? É o estágio dos jogos simbólicos, que é o jogo da imitação e da imaginação, né? Que ajuda a criança a associar fantasia e realidade. Por exemplo, pegar uma colher e fingir que come, mesmo sem ter uma comidinha, né, de forma imaginária. Pegar um ursinho, uma bonequinha, um boneco e adormecer, fazê-lo dormir, né? Então, tudo isso faz parte dessa fase. Depois vem o operatório concreto, que ocorre dos 7 aos 11 ou 12 anos. É a conquista do operatório formal e a reversibilidade lógica, né? Ou seja, que se baseia mais na lógica. Ocorre o desenvolvimento da autonomia e percepção, né? Ela começa a perceber que é necessário regras sociais para poder conviver em harmonia com os outros, né? Ou seja, as regras para ela é vista como um acordo mútuo, né? É o estágio dos jogos de regras. Elementos concretos dão suporte ao pensamento. Os jogos servem como um alicerce. Já no operatório formal, que vai dos 11 ou 12 anos em diante, né? É onde surge a formação da capacidade de um raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, hipóteses e ideias abstratas, né? Ela já não fica tão presa a algo concreto para poder ter esse raciocínio, para poder entender, compreender, né, o mundo que cerca. Esse estágio de inteligência, é, é, ela é lógico e abstratas, né? Ou seja, é a fase da codificação de regras. Ainda segundo o Piaget, a aprendizagem está relacionada à acomodação e desequilíbrio. Ou seja, se o indivíduo, se o sujeito está acomodado, quer dizer que ele não está aprendendo. Mas se, no caso, ele entra em desequilíbrio, é porque está em constante aprendizado. O segundo teórico que nós vamos trazer, né, é Levi Vygotsky e o mundo da imaginação. Para esse teórico bielorrusso, né, o meio e a interação são partes essenciais para o desenvolvimento integral das crianças.
ocorre através das experiências, do conhecimento, das vivências, da relação e transferência com outros indivíduos. Para Vygotsky, o desenvolvimento e o aprendizado ocorrem de forma interativa e também através da mediação, né, que é um ponto muito importante para ele, pois é por meio dela, ou seja, da mediação, que há uma interação social entre signo, a atividade e a consciência. Ele é um arauto da teoria socio-interacionista, né? Ou seja, para ele a cultura medeia todas as relações humanas e determina as suas ações. Ele também considera que já na primeira infância, né, processos de criação que se expressam nas brincadeiras, né, se expressam nas suas brincadeiras, ou seja, por exemplo, montar um cabo de vassoura e imaginar que está cavalgando um cavalo. A imaginação e o faz de conta foram muito pesquisados por ele, e correspondem ao jogo simbólico conceituado por Piaget. Ou seja, essa fase que ele fala sobre o faz de conta, sobre a imaginação, né? Ela se relaciona, corresponde àquela fase que falamos sobre o jogo simbólico de Piaget. Então, a imaginação não é atividade aleatória, algo, né? Assim, mas está intimamente associada a experiências socioculturais, né? As crianças nas brincadeiras de imaginação e faz de conta, elas não apenas reproduzem essas experiências, mas também elas reelaboram ativamente de acordo com suas impressões, né? Constroem novos significados, em um processo que acontece por meio da imitação. Conforme Vygotsky, a liberdade de criação e de imaginação na brincadeira está condicionada a um sistema de regras. As atividades lúdicas atuam na zona de desenvolvimento proximal e, quando bem planejadas e adequadas ao nível de desenvolvimento da criança, são fatores primordiais no processo de aprendizagem. Já outro teórico também muito importante, né, que nós podemos citar, é o francês Henri Vallon, né, o Vallon, que defende a liberdade para brincar, né? Ele tinha como base a psicogênese humana, uma linha de pesquisa que exigiu o estudo da mente humana e como ela se desenvolve desde o nascimento. A sua teoria da formação integral do sujeito, né, se destacou na psicologia, e ele se interessou por pesquisas na área de psicologia infantil, né, com crianças que tinham distúrbios neurológicos e também de comportamentos. Né? Para entender essa questão integral da formação do sujeito, né, Vallon, ele defendia, afirmava, né, que para o indivíduo se tornar completo, né, para a criança se tornar um indivíduo completo, ela tem que precisa desenvolver 4 domínios funcionais, que é a afetividade, né, que envolve os sentimentos e as emoções, o ato motor, que envolve a expressão corporal, o movimento, o conhecimento, que envolve a inteligência, a mente, e a pessoa, né, o ser humano completo. Né? Para Vallon, esses domínios, né, que nós falamos, que são o afetivo, ato motor, conhecimento e pessoa, são indissociáveis, ou seja, eles são interdependentes. Vallon afirma também que a afetividade é crucial para o desenvolvimento cognitivo e que os atos motores desenvolvem, por meio de jogos, novas funções. Funções essas que são sensórias motoras, funções de articulação, de memória verbal, de numeração e de sociabilidade. Ou seja, para cada fase do desenvolvimento infantil, ele atribui aos jogos qualidades específicas, essenciais, para que haja formação integral do ser humano. Os jogos funcionais, né, nas fases iniciais do desenvolvimento da criança, elas brincam por meio de movimentos muito simples, né, como nós falamos anteriormente em relação a Piaget, né, essa fase inicial. Jogos de ficção que correspondem aos jogos simbólicos de Piaget e de faz de conta de Vygotsky, né, aquela fase do faz de conta, da imaginação, né, dos jogos simbólicos. Já a outra fase que ele fala dos jogos em relação ao desenvolvimento infantil são os jogos de aquisição. Ou seja, a criança é aquela expressão que nós usamos, né?
toda olhos e toda ouvidos, ou seja, ela tem uma observação, uma atenção assim maior, né, para assimilar e também para conhecer tudo que está ao seu redor. E posteriormente vem os jogos de fabricação, né, onde a criança se diverte a reunir, combinar, modificar, transformar objetos e criar novos, né? Exemplo, um avião de papel, boneco de massinha de modelar, tudo isso são jogos de fabricação. Também podemos citar, né, a importância da médica Maria Montessori, né, que desenvolveu a natureza sensorial infantil, né? Ela é uma médica italiana e ela acreditava que a criança precisa de liberdade e de autonomia para ter o desenvolvimento pleno, né? Escreveu muito sobre experiências sensoriais nos 5 sentidos e também sobre higiene escolar e o espaço físico, né? Como aquele é ideal para que haja um desenvolvimento de atividades lúdicas. Segundo Montessori, o ambiente organizado favorece a aprendizagem e os materiais desnecessários devem ser evitados, né? E a iniciativa e a autonomia são palavras-chave nos projetos que ela desenvolveu, né? Ela dizia que cabia às crianças a responsabilidade do cuidado com o material utilizado, né? E também o respeito mútuo em relação ao seu compartilhamento. Também defende que a socialização por meio de jogos e brincadeiras é fundamental para o desenvolvimento da disciplina, do respeito mútuo e da intelectualidade, né? Assim também como as experiências sensoriais. As atividades lúdicas se tornam muito mais interessantes, segundo Montessori, quando os sentidos são explorados o máximo possível. Aqui temos esse desenho aqui central, né, de uma criança pegando giz de ceras, objetos também circulares, né? Então, por exemplo, ela vai aprender sobre as cores. Ela não vai ficar apenas vendo a cor vermelha, amarela, não, ela pode tocar, né? Pode usar o tato, ela pode usar a visão. Também há outros jogos sensoriais que ela também desenvolve, né? Em relação ao olfato, você poder sentir o cheiro ali das frutas, até mesmo uma contação de história, por exemplo, né? Segundo Montessori, apenas ficar ouvindo a história para a criança é algo que não vai ajudar ela a desenvolver tanto, né? A sua aprendizagem, a sua intelectualidade, o seu ser como um todo, né? Mas se a criança puder apalpar o livro, se ela puder cheirar ali as páginas, né? Quanto mais ela usar a sua percepção sensorial, né? Os 5 sentidos, melhor será a sua aprendizagem, melhor será seu desenvolvimento. Aqui também temos uma sala de aula, como Montessori idealizava também, né, em relação à organização do espaço, né, lúdico para aprendizagem, para brincadeira. E segundo Ross, né, ele diz que a liberdade e a disciplina se equilibravam em relação a Montessori, né, ele fala isso, que a liberdade e disciplina se equilibravam. E o princípio fundamental era que uma não podia ser conquistada sem a outra. A disciplina não era imposta do exterior. Ela era antes um desafio a ultrapassar e se tornar digno de liberdade. Também podemos citar outros autores. Por exemplo, Winnicott, né? Ele foi um teórico inglês, né? E que defendia que o ato de brincar é de extrema importância. E também que a brincadeira, ela é universal e própria da saúde, pois o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais. O brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia. E, finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como uma forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. Também temos Kishimoto, que afirma que o uso do brinquedo, jogo educativo, com fins pedagógicos, remete-nos para a relevância desse instrumento, né? Para a relevância desse instrumento, para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. E também temos outro brasileiro, né? Que é o Rubem Alves, né? Um grande defensor do brincar livre, né? Para ele, o brincar livre significa a leveza do pensamento. E segundo ele, também o mundo da criança é um grande brinquedo, né? Objetos simples como uma pedrinha podem ensinar como o mundo realmente é. Então, todos esses teóricos abordados nessa aula de hoje
Ressaltam a importância das brincadeiras, dos jogos, da ludicidade, atividades lúdicas, né? Que são inerentes, estão presentes no universo da criança. Eles são meios ou recursos, né, que propiciam inúmeros benefícios, não apenas no momento em que ocorrem, né, ali na hora que estão brincando, mas também a longo prazo, né, coisas que também vão ocorrer até mesmo na fase adulta. Podemos citar alguns desses benefícios, né, desses da atividade lúdica em si, que é a ludicidade, brincadeiras, os jogos, né, trazem para a vida da criança. Favorecem, estimulam a aprendizagem infantil de forma prazerosa e criativa. Ajudam a enfrentar as dificuldades que envolvem esse processo de aprendizagem, trazendo consciência à criança, tanto das suas potencialidades, né, como também das suas debilidades, das suas limitações, promovendo desenvolvimento intelectual, motor, afetivo, social e também da autonomia. Espero que vocês tenham gostado da nossa terceira aula, né? Amanhã teremos nosso quarto encontro, nossa quarta aula. Desde já, obrigada por estarem presentes, por estarem acompanhando essas aulas, que seja de grande valia para vocês também, como também está sendo para mim, né, de aprendizagem, possamos compartilhar mais sobre isso, um assunto que particularmente eu amo, né? Que é a questão da infância, a ludicidade, a aprendizagem, a psicopedagogia, né? Um assunto muito importante na atualidade. E até lá.